Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 8. Nós vamos ler do versículo 40 até o 48. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, porque eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé te curou. Vá em paz. Em 1 Coríntios 13, versículo 7, fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Hoje nós vamos dar uma ênfase no amor, tudo sofre. E quando nós falamos de amor, já foi dito aqui, e como tem sido precioso esse tempo de ministrações em que nós temos falado do amor, e quem tem acompanhado as diversas pregações, já tem percebido que o amor bíblico tem muito pouco a ver com sentimento, mas tem a ver com atitude. Tem muito pouco a ver com aquilo que eu sinto por uma pessoa, mas muito mais a ver com aquilo que eu me posiciono em relação ao outro. Porque o amor, ele não é algo que momentâneo, mas ele é um fruto que vai crescendo dentro de mim, à medida em que eu vou permitindo o Espírito Santo se enraizar dentro do meu ser. E esse enraizar dentro do meu ser vai criando em mim o caráter de Cristo, que é amor. Ou seja, o amor é a insígnia do cristão. O amor é aquilo que torna o cristão quem ele é. Ou seja, se eu não amo, eu não sou cristão. O que me torna um cristão, ou o que me torna, mais precisamente, um discípulo de Jesus, é o amor. Se não há amor, é porque não há discipulado. E para eu entender o amor não somente em bases teóricas, mas em bases práticas, eu preciso olhar para Jesus. Porque Jesus não prova o seu amor por mim, não somente através da cruz, mas Ele prova o seu amor em todas as suas atitudes.
Então, se eu quero aprender a amar, eu preciso olhar todas as atitudes de amor de Jesus, que são retratadas nos evangelhos, que são retratadas na sua forma de agir. Para eu saber o que é amor, se amor é uma atitude, se amor é ação, eu preciso saber como Jesus agia, ou como Jesus tomava atitudes diante das situações em que ele se colocava. E para isso nós vamos usar esse texto dessa mulher com o fluxo de sangue. Nós vamos olhar para essa história e tentar ampliar o nosso entendimento acerca desse amor que tudo sofre. Mas antes disso, eu queria olhar um pouquinho mais pelo lado da mulher. Por quê? Porque ela nos ensina algo maravilhoso, que ela nos ensina algumas coisas, tem algumas curiosidades que é importante a gente entender aqui nesse momento. Por exemplo, o que é crer? Porque se eu for ali no versículo 25 desse mesmo capítulo, Jesus pergunta para os discípulos, onde está a sua fé? Então, a ênfase do capítulo 8 aqui é em relação à fé. Você andando um pouquinho mais ali pelo versículo 50, você vai perceber que Jesus vira para Jairo também e fala o seguinte, crê tão somente, confia. Então, aqui, nós vamos entender que nesse capítulo a ênfase é fé. Mas o que é fé? O que é fé? O que é fé, Robson? Fé é confiança. Vamos ver, então, o que a Bíblia diz, o que é fé. Fé, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala que fé é a certeza das coisas que... É a convicção das coisas que não se veem. Eu gosto da versão revista e corrigida que fala que fé é o firme fundamento. É daquilo que eu espero. Ou fé é a prova daquilo que eu não vejo. Ora, se fé é o firme fundamento daquilo que eu espero, ou seja, fé é o lastro, para os advogados, fé é a prova material daquilo que eu espero. É o lastro daquilo que eu espero. A fé é aquilo que me dá segurança de que aquilo onde eu coloco a minha esperança vai se cumprir. Isso é fé. Mas se a fé é o lastro daquilo que eu espero, onde está a minha esperança? O que é que eu estou esperando? Ou onde está a minha esperança? Onde estão colocados os meus olhos? O que é que eu espero? E aqui, nessa passagem, eu consigo perceber no versículo 44, que fala o seguinte, que ela veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Ela lhe tocou a orla da veste e logo se estancou a hemorragia. Essa expressão que ela tocou na orla de Jesus faz referência a um ornamento que todo judeu usava nas suas vestimentas, que são franjas que eles faziam nas suas vestimentas e amarravam ou trançavam um cordão azul nas vestimentas deles, para que eles lembrassem dos mandamentos e das promessas de Deus. Isso se dá porque lá em Números 15, fala
que quando as pessoas, depois do advento, deles não entrarem na terra de Canaã, eles rodeavam o deserto. Só que como eles não estavam acostumados com os mandamentos e com as leis de Deus, muitos deles esqueciam da lei de Deus e tropeçavam. Numa dessas, um homem foi catar lenha. Catar lenha é demais, né? Quem cata lenha, né? Foi juntar lenha no dia de sábado. Rapaz, e outros viram e entregaram os X. Entregaram ele para Moisés. Ó, tem um cidadão ali catando lenha no dia de sábado. O que a gente faz com ele? Até aquele momento, nunca ninguém tinha feito isso. E aí Moisés vai consultar o Senhor. O que o Senhor manda fazer? Apedreja ele até a morte. Não pode. E ele foi apedrejado até a morte. Mas olha o que o Senhor faz logo após esse evento. Ele fala lá em Números 15, vamos ler do 37 ao 41. E falou o Senhor a Moisés dizendo, logo após ter apedrejado, Deus fala o seguinte, não pode ficar contra ele, eu não quero ficar matando o povo. Então eu vou fazer o seguinte. E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas. E pelas suas gerações e nas franjas das bordas porão um cordão azul. E nas franjas vos estará para que os vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os façais, e santos sejais a vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser Deus, eu sou o Senhor, o vosso Deus. É como se Deus falasse o seguinte, coloca um cordãozinho no dedo para você lembrar de me obedecer. Então, todas as vezes que vocês vestirem, as vestes de vocês vão ter que ter um cordão azul, para que uma vez que você lembrar, olhar para esse cordão azul, você lembra que eu sou santo, que eu sou do céu, que eu sou santo e que você precisa andar na minha santidade, e não naquilo que você vê diante dos seus olhos, e não aquilo que você sente no seu coração, mas nos meus mandamentos e nas minhas promessas. Ou seja, quando aquela mulher toca a orla de Jesus, ela está tocando na promessa do Messias, ela está tocando nos mandamentos do Senhor, ela está tocando na certeza de que aquele que estava ali era a palavra viva, era a palavra de Deus, encarnada, viva, porque ele falava, se tão somente eu tocar na orla do teu manto, eu ficarei curada, porque é uma promessa que haverá o Messias, e quando ele vier, ele restaurará todas as coisas, ele é o Messias, eu vou tocar na manta, na orla do seu manto. E ela não só cria, mas ela colocou todo o seu ser em função daquilo que ela passou a olhar. Porque a Bíblia diz, lá no versículo 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Essa mulher, ela começou a falar para si mesma, se eu somente tocar as suas vestes. Em Mateus diz que ela dizia a si mesma, ou seja, não é aquilo que os meus olhos estão vendo, porque se eu for olhar para aquilo que eu estou vendo, eu vou me ver fraca, eu vou me ver me esvaindo, eu vou me ver sem esperança, mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo os mandamentos, eu vejo as promessas, eu vejo aquilo que Deus pode fazer, não aquilo que eu faço, não aquilo que eu posso fazer, porque o que eu posso fazer me traz desesperança, mas aquilo que é a palavra de Deus, aonde eu coloco a minha fé, aonde eu tenho a certeza de que Ele vai agir.
isso vai me trazer restauração. Há uma segunda coisa que nós precisamos aprender com essa mulher. Há uma forma de tocar em Jesus diferente. Ao olharmos esse episódio, podemos concluir que há uma diferença entre tocar em Jesus e tocar em Jesus. Uma coisa é nós tocarmos em Jesus, outra coisa é nós tocarmos em Jesus. Nós constantemente tocamos em Jesus com as nossas orações, com os nossos louvores, com os nossos ensinos. Mas quantas vezes nós conseguimos extrair de Jesus virtude? Quantas vezes não é o fato de o tocarmos, mas a maneira, a intensidade, a intencionalidade, a atenção, a fé com que tocamos. Aquela mulher tocou em Jesus diferente. Sabe, irmãos, nós temos a habilidade de superficializar aquilo que é profundo. Esses dias eu estava olhando na rede social, e aí o pessoal estava tocando a música do momento aí. Como é que é aquela, como é que é? Tu és... é a música mais famosa do momento. Não, qual que é a... Essa aí. Essa aí fala da mulher samaritana, em que ela se derrama diante de Jesus e derrama a alma dela diante de Jesus. Um momento profundo. Aí eu abro a rede social, estava um cidadão com duas meninas lá assim, ó. Tu és... Eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, faz isso não. Como nós conseguimos superficializar aquilo que é profundo? Como nós conseguimos mecanizar aquilo que tem que ser espontâneo? Como nós conseguimos transformar o mover em movimento? Como nós conseguimos, meus queridos, pegar algo que é tão precioso e normalizar? Como nós conseguimos pegar um momento em que Deus está falando, em que Jesus está andando, e nós simplesmente estarmos ignorando? Nós nos tornamos pessoas que tocamos em Jesus, mas não tocamos em Jesus. Nós tocamos em Jesus com as nossas canções. Nós tocamos em Jesus com as nossas orações. Mas nós saímos ainda sangrando daqui. Nós saímos ainda derramando sangue. Olhamos para nós e ainda vemos impureza. Olhamos para nós e ainda não vemos restauração. Por quê? Porque nós só tocamos em Jesus. Passamos tempo diante dele e não percebemos que ali tem uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós precisamos, meus queridos, a vida está em Cristo. Aliás, a vida é Cristo. Mas quantos de nós estamos dispostos a nos tornar um imã para atrair e sugar essa vida? Nós normalizamos as nossas canções e orações. Temos a terrível habilidade de transformar profundidade em superficialidade, espontaneidade em mecanicidade, mover em movimento. Simulamos toque em Jesus, mas o que não o faz sentir que dele saiu virtude. Até quando vamos nos contentar com teatro
que fazemos e chamamos de culto. Precisamos da vida de Jesus jorrar em nós, para que se estanque a sangria da nossa própria vida. E uma vez estancada, passe a fluir dentro de nós uma vida eterna, uma fonte para jorrar para a vida eterna. E uma vez essa fonte jorrando, eu possa estancar a morte de outros. Como nós precisamos ser mais intensos em Deus, mais intencionais em Deus. Como nós precisamos aprender que há um jeito certo de tocar em Jesus. E esse jeito é pela fé. Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E é interessante que nesse ponto, essa mulher faz algo, essa passagem tem algo em comum, porque nos evangelhos, a não ser que eu esteja enganado, mas nos evangelhos, todos os milagres de Jesus, foi Jesus intencionalmente indo diretamente àquele que ele iria fazer o milagre. Ou seja, ele tocava os olhos do cego, ele dava uma palavra para o coxo, ele enfiava o dedo no ouvido do surdo, ele dava uma palavra direta para alguém. Mas essa mulher, não foi Jesus que tocou nela, foi ela que tocou em Jesus. É interessante isso, né? Foi ela que tocou em Jesus. É como se Jesus não estivesse esperando. É como se Jesus, ela surpreendeu Jesus. É como se Jesus estivesse indo assim, aí de repente, opa, alguém me tocou. É interessante isso, a gente olhar para isso. Alguém aqui já brigou de bate-pavão? Um dia, outra vez, tu estava perguntando para tinha brincado de bate-pavão, eu não sabia nem o que era isso. Eu acho que é só os mais velhos mesmo, né? Quem já brincou de bate-pavão? Se entregou, hein, meu filho? Bate-pavão, para quem não conhece, os adolescentes que já brincou de bate-pavão, sabe o que é bate-pavão? Não vamos brincar, então. É assim, se você tratar com a pessoa que está brincando de bate-pavão com ela, você estiver comendo alguma coisa, ela pode chegar em você, bater na sua mão e bate pavão. Se cair no chão é seu. Então, por exemplo, às vezes você está com um sanduíche, bate pavão, caiu no chão, você pega. Mas o bom não é nem você comer o que a pessoa está comendo, é olhar para a cara do cidadão. A raiva, o ódio, o amor fluindo. Rapaz, mas é bom demais. Mas essa mulher deu um bate-pavão em Jesus. Ela chegou e bate-pavão, e dele saiu o poder. Né? E é interessante isso, cara. Mas vamos olhar agora esse episódio pelo lado de Jesus. Jesus é o cara que sofreu o bate-pavão. Ele foi subtraído de vida. Ele sentiu que, inesperadamente, ele foi... Andréia, como é que é o nome que dá para o ato de eu ser subtraído de algo em que eu não permiti que uma pessoa pegasse? Furto. Essa mulher furtou o poder de Jesus.
Essa mulher subtraiu inesperadamente, ele não estava esperando. Ele estava andando, meu irmão, e de repente, ele sentiu assim, sair algo dele, que ele ele não estava esperando. Não permitiu, ele não deu uma ordem direta. E ela sugou, ela subtraiu, ela furtou o poder de Jesus. Agora imagine eu e você nessa situação. Imagine, querido, eu e você, alguém furtando algo sem a nossa permissão. Alguém tirando de nós, subtraindo de nós algo que não pertence àquela pessoa e que é meu por direito. Eu fui lá, comprei em 24 vezes nas Casas Bahia, meu celular Samsung. A Casas Bahia ainda tem? Tem, né? Aí eu fui lá e comprei. E de repente alguém vai. Aí eu esqueci aqui dentro da igreja. É mais fácil esquecer a Bíblia, né? Mas tá bom. Eu esqueci o celular aqui dentro da igreja. Alguém olhou o celular e falou assim: glória a Deus, eu estava orando por um celular. Deus ouviu as minhas orações. Pegou o celular, colocou dentro do bolso e foi embora. Aí eu chego no final do culto, olha aqui. Ah, foi o Filipinho que teve Teve alguém que subtraiu o computador dele. Aqui dentro da igreja, que ele entrou dentro da igreja e subtraiu o computador dele. Foi alguém aqui? Não? Ah. Ele já comprou outro. Meu irmão, a gente quer matar o cara. A gente quer subtrair a vida dele. A gente quer, por direito, reivindicar ressarcimento. A gente quer jogar ele na justiça por danos de todos os tipos e nós queremos, meu irmão, quando alguém tira algo de nós, nós queremos vingança. É da nossa natureza querer ressarcimento. É da nossa natureza buscar os nossos direitos e proteger aquilo que por direito é nosso. E se alguém chega sem pedir licença, furta, subtrai, invade o nosso espaço, logo arranjamos um jeito de colocarmos essa pessoa em seu devido lugar. Mas qual é o nosso espanto? Que Jesus, neste momento, nos dá um maravilhoso e ímpar exemplo daquilo que quer dizer o amor tudo sofre. O amor sofre o dano. O amor sofre o prejuízo. O amor sofre a perda. O amor, meus queridos, o amor sofre a subtração. Sabe por quê? Porque o amor é algo que quanto você mais tira, mais ele cresce. Porque o amor não trabalha na lógica da escassez. O amor trabalha na lógica da abundância. Quanto eu mais dou, mais eu vou ter. Assim é o amor. O amor não retribui o mal com o mal. E aqui caminhando para o final, nós temos algo a aprender com Jesus. Ele foi subtraído por aquela mulher. E ela sabia que o que ela fez
não foi certo. Eu não sei para onde Deus está querendo nos levar como igreja. Que tipo de igreja Deus quer que nós façamos, que nós sejamos. Mas esse texto nos dá uma dica. Porque aquela mulher, ela não pôde se esconder. Aquela mulher, ela amedrontada, ela teve que se mostrar. E ela conta o que ela fez. E Jesus faz algo que, agora sim, Jesus surpreende a mulher. Agora sim, Jesus é que dá um bate-pavão nela. Jesus vira para a mulher e a chama. Filha. 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 Entrando na história, nós vemos aquela mulher de cabeça baixa, não acreditando no que estava ouvindo, porque ela estava esperando uma repreensão. Ela estava esperando, porque ela sempre viveu perdendo. Ela sempre viveu morrendo. E de repente, ela ouve a voz de Jesus chamando ela, filha. O amor que tudo sofre é o amor que acolhe. O amor que é subtraído é o amor que ama. É o amor que não busca os seus próprios interesses. O amor que sofre é o amor que trata as feridas. O amor que sofre é o amor que, mesmo diante da subtração, devolve graça. Aqui há duas pessoas. Dois tipos de pessoas em que a igreja é contida, ou que tem na igreja. E que sempre vai ter, até Jesus voltar. Pessoas que precisam de ter a sua hemorragia estancada. E pessoas que um dia tocaram em Jesus, que já tiveram a sua hemorragia estancada. Por um lado, essas pessoas que têm a sua hemorragia ainda se esvaindo em sangue, elas precisam ver a graça de Deus. Por outro lado, as pessoas que já foram estancadas, que já foram chamados de filhos, precisam se deixar ser subtraídos. Quem é você? Quem é você? Isso é igreja. Não existe, meu querido, amar sem um dia ser furtado. Não existe amar sem um dia sentir que você foi roubado. Às vezes você ama e você não vai ser reconhecido. Às vezes você dá
E você não vai ter aplauso. Simplesmente, de você, vai só sair aquilo que Deus te deu. E aqueles que foram agraciados por aquilo que Deus te deu, você vai ter que trazê-los para perto de si e chamá-los de filho. Esse é o amor que Deus quer que nós trabalhemos aqui nessa igreja, aqui nessa localidade. É esse tipo de amor. Mas é esse tipo de amor que faz as pessoas se comprimirem para tocar em Jesus. É esse tipo de amor que faz Jairo buscar Jesus. É esse tipo de amor que faz uma mulher que perdeu todas as suas esperanças, que gastou todas as suas economias, ainda olhar para Jesus e falar: se eu apenas tocar na orla do seu manto. Muitas pessoas entrarão neste lugar aqui e se verão na última oportunidade da vida delas. A pergunta é: você vai se deixar ser subtraído, ser roubado? Ou você vai conservar aquilo que Deus te deu para você mesmo? Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu gostaria que você, que tem recebido tanto, falasse: Senhor, eu quero aprender esse amor que tudo sofre. Sofre o dano, sofre o prejuízo, sofre a calúnia, sofre a inveja, mas que como retribuição eu possa dizer: filho, filha, eu possa abraçar, eu possa entregar, eu possa amar. Senhor, nos ensina, ó Espírito Santo. Nos ensina a andar neste caminho sobremodo excelente que ainda nós ainda não entendemos, ó Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a viver, Senhor Deus, esse amor, Senhor. A andar nesse caminho, Senhor Deus, que parece tão estranho para nós, tão diferente daquilo que nós vivemos no dia a dia. Nos ensina, Senhor, a nos deixar, Senhor Deus, ser trabalhados por Ti. E não vermos, ó Senhor Deus, a Tua graça, a Tua virtude, o Teu amor como propriedade nossa, porque não é. Que a bênção com que o Senhor tem nos abençoado, Senhor Deus, possa se derramar, Senhor Deus, sobre outros. Que o amor com que o Senhor tem nos amado, Senhor Deus, possa fluir de tal forma que outros sejam refrescados, transformados, inundados. Espírito Santo, opera em nós o caráter de Cristo. Opera em nós, Senhor Deus, a vida de Cristo. Enraiza, Senhor Deus,
o teu caráter no nosso ser. Quebra em nós a impiedade. Quebra em nós o egoísmo. Quebra em nós a indiferença. E opera sobre nós, nesta comunidade, nesse pedacinho do teu corpo, a vida do Senhor. Espírito Santo de Deus, que nessa viagem do sertão, esses adolescentes e todos nós que vamos, ó Senhor, que nós possamos ser sugados por todos aqueles que necessitam naquele lugar. Nos ensina, Senhor Deus, a nos deixar ser sugados, ó Senhor Deus, porque sabemos, ó Senhor Deus, que quanto mais sermos sugados, mais a tua vida jorra em nós, porque o amor é uma fonte a jorrar pela vida eterna. Mas não somente no sertão, Senhor, nos ensina a ser sugados, ó Senhor Deus, no lugar onde trabalhamos, na escola onde estudamos. Nos ensina a ser sugados, ó Senhor Deus, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelos nossos pais. Nos ensina a ser sugado pelos nossos, ó Senhor Deus, amigos, pelos desconhecidos, por aqueles que, ó Senhor Deus, têm pedido ajuda e não têm encontrado, que eles possam ver em nós, ó Senhor Deus, o cordão azul da tua vida, da tua divindade, da tua graça, e dizer: se eu tão somente tocar naquilo que Ele crê, se eu tão somente conhecer esse Jesus que Ele ama, se eu tão somente conhecer aquilo que Ele conheceu, eu vou ser curado dessa sangria, dessa hemorragia. Espírito Santo, torna-nos uma igreja que ama. Espírito Santo, torna-nos uma igreja que mostra a tua graça, Senhor Deus, tão visivelmente, que aqueles que estão, Senhor Deus, se esvaindo em morte, possam, Senhor, ter esperança, possam ver em nós, Senhor Deus, a vida jorrando, e possa querer, Senhor, tocar, não em nós, mas em Ti. E ao tocar em nós, Senhor, não nos deixa ser egoísta ao ponto, Senhor, de não deixar fluir a vida, o amor, a entrega, a disposição, tudo que o Senhor tem nos dado. Porque foi para isso que nós fomos resgatados. Foi para isso que o Senhor nos tirou do Egito, para ser o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, e para isso fomos libertos, para jorrarmos vida aonde há morte, em nome de Jesus.